O governo brasileiro solicitou um plano para lidar com a nuvem de gafanhotos que está na Argentina, ameaça a entrada em região brasileira. É o que nós vamos ver agora na reportagem do Paulo Andrei. A invasão de gafanhotos no Brasil já foi uma ameaça mais concreta, mas não dá para dizer que ela está descartada. O frio intenso no Rio Grande do Sul afastou por enquanto essa possibilidade. Um dos problemas nesse momento, no entanto, é a falta de informação científica sobre o tipo desses gafanhotos, que já fizeram muitos estragos, especialmente na Argentina. A possível invasão de gafanhotos ao Brasil, através da fronteira do Rio Grande do Sul, exigiu um plano de emergência por parte do governo brasileiro. E aí então foram contatados vários pesquisadores aqui do estado do Rio Grande do Sul para fazerem um plano de combate a essa praga. Esse plano já foi encaminhado ao Ministério da Agricultura e agora deverá ser avaliado e, se aceito, ser então colocado em prática. A gente teve essa deferência em poder oportunizar a geração desse documento e a gente espera que esse documento ele seja apreciado, seja avaliado, uma vez que o intuito principal é da gente tentar de alguma forma contribuir para a sustentabilidade da produção agrícola no Brasil. O projeto ele prevê desde o conhecimento básico da espécie, que é aquela coisa, para a gente lutar contra o inimigo, a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Então a gente tinha que conhecer esse inseto, até para a gente estruturar como a gente ia desenvolver essas estratégias. Então, ele envolve desde isso, uma parte legal da legislação pertinente brasileira, isso é fundamental, recomendações de tecnologia de aplicação envolvendo a aviação agrícola, né? E aí pesquisadores atrelaram isso, e até a sugestão de alguns ativos, algumas moléculas a serem utilizadas caso isso viesse a acontecer. Um plano bem robusto. A gente não pode utilizar número de páginas como pressuposto, né? Mas um plano com quase 40 páginas fundamentadas cientificamente. O professor Maurício Batistella considera que esse é um momento não de receio, mas sim é preciso prevenção. O SINDAG enviou, através de um ofício, né? Enviou para o Ministério. Claro que é uma sugestão e eu acredito que agora falta o Ministério analisar, ver a viabilidade disso, uma vez que eles já tinham alguns documentos que balizando as estratégias, mas agora falta eles analisar, dar um retorno e, se caso, porventura, eles acatar isso daí, acredito que vai ser de grande valia, principalmente para esse organismo potencial de dano que a gente tem. Nós temos que ter receio dessa situação? Prudência é fundamental. Eu acho que qualquer organismo que seja possibilidade de ser praga, a gente tem que ter prudência e a gente tem que traçar estratégias previamente, porque esse organismo, vamos estimar, as estimativas que a gente tem na África, que os pesquisadores têm na África, é de para cada 1 quilômetro quadrado, 50 milhões de indivíduos. Esses 50 milhões de indivíduos, eles têm o potencial de se alimentar o seu peso corporal diariamente. Então, 2 gramas. É só a gente fazer uma relação para cada quilômetro quadrado de potencial de danos, são toneladas de área que a gente perde de material vegetal. Ao contrário do que muita gente pensa, os gafanhotos não são o resultado do desequilíbrio ecológico. Eles são, segundo o professor, cíclicos. O que precisa, na verdade, é que sejam estudados. Isso é um efeito do desequilíbrio da ecologia? Não necessariamente. A gente acredita muito que isso é cíclico, até porque já tem relatos desde a Bíblia que isso ocorre. Então, a questão de gafanhotos é muito mais uma questão climática, até alguns fatos relacionando ao uso intensivo de agrotóxicos, que não é, que é a questão do aquecimento global, não é, e sim, são eventos cíclicos que ocorrem, onde que culmina para isso uma elevada população nos centros de origem, até que isso ainda não está muito bem claro. Isso daí é associado a uma elevada temperatura em períodos que a gente deveria ter baixas temperaturas, uma questão de intensidade de radiação solar, uma questão de umidade e uma questão também de precipitação. Ou seja, são várias variáveis que associadas às correntes de vento e o sentido dessas correntes de vento que fazem com que essas nuvens sejam geradas. Ou seja,
Não são afirmações simples que vão definir a formação ou não de uma nuvem, e sim formações embasadas cientificamente, que eu acredito que possivelmente pode ser um próximo passo de pesquisa, que a gente promover uma série de modelos estatísticos para a gente tentar estabelecer quais são os parâmetros que mais influenciam essas formações e na nossa probabilidade, em função da previsibilidade meteorológica que a gente tem, da gente poder estabelecer como vai se comportar esses indivíduos. Ou seja, tem muito pano para manga ainda para a gente pesquisar. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, João Veríssimo.